Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à apresentação. Meu nome é Danilo Pimentel, logo aí embaixo vocês têm meu contato, é danilo@sctecnologia.com.br. Hoje eu vou demonstrar para vocês aqui o desenvolvimento de aplicações utilizando duas plataformas da SC Tecnologia. São duas plataformas de desenvolvimento, uma delas chamada Fader, que gera aplicativos Win32, né, aplicativos executáveis, utilizando a linguagem Visual Basic 6. E a outra ferramenta é o gvince, que gera aplicativos para web, para serem hospedados aí em web servers com IS, né? São aplicativos gerados para a linguagem C Sharp, utilizando a tecnologia ASP.NET. Essa apresentação ela não tem um caráter didático, tá? Então eu não vou aqui dar um curso, um treinamento de como se fazer aplicações. O objetivo principal é demonstrar como é fácil e como é rápido se desenvolver aplicações utilizando as nossas ferramentas, tá? Então vocês vão ver aqui todo o poder de produtividade que essas ferramentas vai dar para vocês. A gente já tem um modelo de aplicação, né, que vai ser feito com as duas ferramentas e vocês vão ter como fazer um comparativo aí entre as duas ferramentas, verificar realmente como a forma de se desenvolver é muito rápida, muito tranquila, é muito natural. Tá? Então, o nosso objetivo com essas ferramentas é tornar o desenvolvimento mais popular, tornar o desenvolvimento mais simples e acessível a todos. Então, vocês vão ver que para ambas as ferramentas a gente vai desenvolver aplicações sem a utilização de nenhum tipo de código manual. Então, eu como desenvolvedor, embora seja desenvolvedor, eu não preciso de ter um conhecimento de código em nenhuma das duas ferramentas. Então, eu vou conseguir fazer uma aplicação do início ao fim no Fader, sem conhecer VB6, e vou conseguir fazer uma aplicação do início ao fim em gvince, sem ter que conhecer obrigatoriamente C Sharp, JavaScript, CSS e HTML. Então, vamos lá. Qual que é a pauta de hoje? Eu já comentei um pouco com vocês, vai ser o desenvolvimento de uma aplicação com o Fader. Logo na sequência, a gente vai fazer a execução dessa aplicação, que foi desenvolvida com o Fader. Logo em seguida, a gente vai fazer o desenvolvimento de uma aplicação com o gvince. E por fim, a gente vai fazer a execução dessa aplicação desenvolvida com o gvince. Ok? Vamos então às especificações da aplicação. Essa aplicação, basicamente, ela vai ser desenvolvida para banco de dados SQL Server. Ela deve conter um cadastro de produtos, em que eu vou ter os campos ID, nome e estoque. Deve conter também um cadastro de vendas, em que eu vou ter os campos ID, data e total. E algumas regras para o cadastro de vendas. A primeira delas é que o usuário não pode fazer alteração do total. Depois eu quero também ter um gráfico nessa tela, que é um gráfico de produtos versus quantidade. Quero ter também dentro dessa mesma tela de vendas um cadastro de itens da venda, em que eu vou ter os campos ID, que é o ID do item, a venda, que está se referenciando, o produto, a que se refere o item, quantidade de itens da venda e o valor unitário de cada um deles. E as regras para essa tela de itens, né, é que esses itens vão ser apresentados como um grid dentro da tela de vendas. Eu quero mostrar em cada linha desse meu grid o total, que não é um campo da minha base, né, na verdade vai ser só uma coluna extra com uma fórmula de cálculo. Eu quero que ao incluir um item nessa minha tabela de itens, o estoque do produto seja processado, seja decrementado lá a quantidade do estoque, e eu quero que o total da venda também seja processado. E ao final eu pretendo ter dois relatórios na minha aplicação, bem simples, né? Um relatório de produtos e um relatório de vendas. Bom, essas são as especificações genéricas, né, gerais assim, do nosso projeto. E aí algumas diferenças ou outras vão acontecer de acordo com a ferramenta, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar aqui o desenvolvimento das nossas aplicações. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui o desenvolvimento da nossa primeira aplicação, que vai ser desenvolvida com o Fader. Lembrando que o Fader é um gerador de aplicativos para VB6, aplicativos Win32, né? Então, são aplicativos compilados aí para o nosso computador. Primeiramente, eu vou entrar aqui com meus dados de usuário e senha na ferramenta. Vamos então aqui criar um novo projeto, determinar o nome de arquivo aqui, em que o Fader vai guardar os metadados dessa minha aplicação. E antes de iniciar, eu vou abrir aqui um timer, que é
contadorzinho, né, para a gente poder acompanhar aí o tempo de desenvolvimento dessa aplicação. Eu vou colocar ele num local aqui para não me atrapalhar. Vamos começar. Vamos lá, então primeiramente vou definir alguns dados aqui para o meu projeto, o título, né, o título que eu vou utilizar na minha aplicação, o nome do executável que vai ser gerado. E vamos então definir aqui a base de dados da aplicação. Primeiro o nome desse banco de dados vai ser estoque do tipo SQL Server. O nome das tabelas que eu vou criar, então tabela de produtos. Dentro da tabela de produtos eu vou ter um campo produto ID, que vai ser do tipo numérico, com sequencial automático, 5 casos sequencial automático. Um outro campo chamado produto nome, com 40 posições. E por fim um campo chamado produto estoque, para eu controlar o estoque efetivamente do meu sistema, né? Vou definir aqui os índices, então vou criar um novo índice do tipo primário, pelo campo produto ID, criar nova tabela, que é a tabela TB Venda. Dentro da tabela TB Venda, eu vou criar um campo Venda ID, do tipo numérico, com sequencial automático. Venda Data, do tipo Data. E o último campo, que é o Venda Total, para a gente controlar o total de todos os itens vendidos. Esse campo vai ter um número de decimais, né? Criar também um índice primário, pelo campo Venda ID. Vamos criar a tabela Venda Item. Dentro de Venda Item a gente vai ter o campo Item ID, do tipo numérico. Vamos ter o campo Venda ID, para referenciar a venda que está sendo registrada, né? Produto ID, referenciar o produto. Vamos ter o item quantidade, que vai ser um campo numérico, é a quantidade de itens que estão sendo vendidos. Vamos ter também o item valor, que é o valor unitário de cada um dos itens vendidos, que também vai ter decimal. Vamos definir os índices, criar um índice primário pelo campo Venda ID, e vamos aqui criar um relacionamento com a tabela de produtos, utilizando o produto ID como base de relação. Na tabela de vendas, a gente cria um relacionamento com a tabela de itens, utilizando o Venda ID, um relacionamento do tipo 1 para muitos, e vamos gravar. Feita essa definição, só faltou a gente definir também uma view, né? Que é a view que a gente vai utilizar na tela de vendas para mostrar o gráfico de itens. Então, vou chamar a view de VW, venda item, que são o gráfico que a gente vai mostrar lá de itens de venda, né? E vou determinar aqui os campos para essa minha view. Então, eu vou listar todos os campos da tabela de item e mais o nome da tabela de produtos. Vou fazer aqui a união entre tabelas, né? Vou fazer um relacionamento, produto ID igual produto ID. Agora sim, está terminada aí a definição da estrutura do nosso banco. A gente pode começar a fazer a definição dos menus para a nossa aplicação. Então, vou fazer o cadastramento do menu, vou determinar o nome dele de cadastros, e dentro desse menu eu vou inserir aqui o módulo, que é a janela para acesso a dados da minha tabela inicial, tabela de produtos. Seleciono produtos, vamos gravar. E vou fazer aqui a definição da tela, aceitar o padrão aí do Fader. Fazer uma nova tela, que é a tela de vendas. Vou selecionar aqui venda. Dentro da tela de vendas eu tenho um grid, né, que é o grid de itens de venda. Então vou inserir aqui o grid, apontando para a tabela itens. Vou fazer aqui o relacionamento entre as duas tabelas. E agora vamos fazer a definição da tela de vendas. Então vou pedir uma tela automática, tem os 3 campinhos. O campo valor total, conforme estava especificado, eu quero que ele não seja editável. Vou colocar aqui editável ou não. Vou inserir o componente grid, determinar a tabela aqui para esse meu componente grid. Então, vai ser a tabela de venda itens. Vamos procurar aqui a propriedade, tabela, e seleciono aqui venda itens. Então, eu não quero mostrar o venda ID, não é necessário. Esse campo de produto, eu vou fazer uma combo box para esse campo, que é uma listagem dos produtos que já estão cadastrados, né? Então, pegando aqui o banco estoque, a tabela produto, vou capturar o produto ID e mostrar o produto nome. E ao final do grid eu vou incluir uma nova coluna, que vai ser uma coluna para mostrar o total de cada um dos itens. Vou dar o título dela aqui, total, e vou atribuir uma fórmula, que é o cálculo que eu quero que ele execute para mim, que é a quantidade vezes o valor. Opa, o vezes não foi, a gente coloca aqui, vezes valor. Ok, e aqui embaixo da tela eu vou colocar também um gráfico, que é aquela última especificação lá para essa tela, né? Mostrando aqui os produtos versus quantidade que foram vendidas. Vou montar aqui a expressão do gráfico, vou utilizar como base para esse gráfico a view de venda itens mesmo, né? Então eu quero que no meu gráfico mostre o nome e a quantidade, né? Então é um gráfico bem simples, nome por quantidade. Não, faltou só definir a filtragem, né? Tenho que ir lá
falando, eu só quero que mostre esse gráfico para a venda que eu estou visualizando nesse momento, senão ele vai mostrar de todas as vendas, né? Então eu filtro aqui segundo a minha venda, só que eu tenho só que salvar o registro aqui primeiro. E vamos voltar lá para definir a nossa filtragem. Venda ID igual a venda ID. Tá ok. Então está definida a tela. Agora vamos aplicar as regras de negócio, né, para esse formulário. É só definir aqui também o tipo de gráfico que eu quero. E vamos lá, definir as regras de negócio para esse formulário. Então eu vou criar primeiramente um processamento na minha tabela de vendas. Então eu vou colocar atualiza total da venda, atualizando o campo valor total, pegando o valor total que eu tinha lá na venda e acrescendo da quantidade vezes o valor unitário. Então, quando eu excluir um registro ou alterar, vou executar uma fórmula inversa. Então, vou inverter aqui o sinal. Vou cadastrar também uma nova tabela para acesso à tabela de produtos. Vou fazer aqui o relacionamento entre elas, para que eu possa, então, criar o processamento de atualização de estoque. Então, vou criar aqui atualiza estoque. Na tabela de produtos, campo alvo produto estoque, fórmula direta, pega o estoque que eu tinha lá e subtrai da quantidade. Mais uma vez a fórmula inversa, eu vou simplesmente inverter aqui o sinal. Bom, então está terminada a tabela de vendas. Eu vou criar aqui um novo item de menu para colocar os relatórios do meu sistema. Então vou colocar aqui relatórios. E vou criar o primeiro relatório, que é o relatório para a tabela de produtos. Então, vamos lá, produtos, módulo pronto, definição da tela do relatório e definição da página de impressão do relatório também. E o último módulo criado vai ser o relatório de vendas. Então, vou selecionar aqui vendas, módulo pronto. Vamos definir a tela que antecede o relatório e também a página de impressão do relatório. Bom, pessoal, está pronto aí o nosso sistema. Vou solicitar o Finder para que gere o código-fonte. Vocês podem ver que a gente concluiu aí em torno de 7 minutos, né? 6h59, 7 minutos foi o tempo de desenvolvimento dessa aplicação. E agora o Finder está fazendo todo o processo de geração de fontes. E ele está construindo os FRMs, o VBP, né? Enfim, todo o código-fonte VB que eu preciso para compilar essa minha aplicação. Uma vez terminado esse processo, né, eu vou solicitar que ele compile. Então, tá aqui está terminado. Então, vou solicitar aqui gerar e executar. Então, ele vai compilar e executar já a aplicação para que a gente possa ver aí o resultado do nosso trabalho, né? Ok, a aplicação foi compilada, já vai estar executando. Ok, na primeira execução ele me pede os dados aqui do servidor SQL, onde vai estar meu banco de dados. Eu vou colocar aqui meus dados para conexão. Então vamos lá, tá aí todos os meus dados, ok. Vamos confirmar, o banco não foi encontrado, ele fala que vai criar um banco zerado. Ok, já foi criado o banco, vou entrar com o usuário padrão, que é supervisor, senha é o nome do executável. Eu posso alterar isso, obviamente, no projeto, mas eu usei o padrão. E vamos iniciar aqui os cadastros. Cadastro de produtos. Então, vou incluir aqui um novo produto, que é o produto notebook, com 100 peças no estoque. Vou incluir um outro produto, que é um HD externo. Vou colocar também 100 peças no estoque. E, por último, vou incluir aqui um pendrive. Isso, e colocar 100 peças no estoque. Ok. E agora vamos registrar as vendas. Então, vou lá no cadastro de vendas. Incluir uma nova venda. O ID vem automático, a data. Vou selecionar aqui o produto notebook. É uma peça que eu vou vender, o valor de 1.500. Vou selecionar também a venda. Podem verificar aqui que já houve atualização, né? Vou selecionar também a venda de HD externo, 2 peças, 200. E por fim, pendrive, 3 peças, 65. Vocês veem que o gráfico também já foi plotado de forma dinâmica, né? Baseado nos itens vendidos. E os totais da venda também foram atualizados. Se a gente conferir ali no estoque, os produtos já tiveram seu estoque também atualizado. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês com relação a essa aplicação, né, o desenvolvimento da aplicação em Finder. Então, vocês veem aí que em torno de 9 minutos, né, quase 10 minutos, 9 minutos e meio, a gente pôde concluir aí o desenvolvimento e mais a demonstração dessa aplicação gerada. O próximo passo agora eu vou mostrar para vocês aí a aplicação gerada com o GVince, tá ok?
Bom, pessoal, então primeiramente eu vou fazer a limpeza aqui do banco de dados, né, que foi criado esse banco de dados para o Father, que é esse estoque. Vou apagar esse banco para a gente criar um banco novo com o GVince, fechar aqui esses programas que foram abertos. Vamos lá, vou executar aqui o GVince. E o que a gente vai ter? A gente vai fazer a mesma aplicação que foi desenvolvida com o Father, só que agora para a web, né, utilizando a nossa plataforma de desenvolvimento web. Inserir aqui meus dados de autenticação, né, login e senha. Abrindo o GVince. Ok, vamos criar aqui uma nova solução. Eu tenho vários templates, né, para escolher. Vou escolher o template de uma solução default, que é a solução básica, né, com os módulos padrão para desenvolvimento. E o GVince está gerando aqui todos os metadados necessários, né, para essa nossa solução. Ok, já foi gerado, está carregando a solução. E eu vou só minimizar aqui o GVince para rodar aquele timer, né? Para a gente poder acompanhar aqui o tempo que a gente vai gastar para esse desenvolvimento. Ok, só preparar aqui os painéis, posicionar aqui para facilitar um pouquinho. E deixa eu só fechar aqui para a gente poder dar start no timer, né? Então, vamos lá. Começando aqui, primeiro vamos entrar com alguns dados padrão, que é o título da nossa solução, chamar de controle de estoque. Vamos definir aqui o título do projeto também, como controle de estoque. Ok? E vamos fazer a definição do banco de dados. Então, o banco já vem definido um banco padrão, vou renomear ele para estoque. Vou criar uma tabela chamada TB Produto, que vai ser a tabela para os produtos, né, cadastrados. Dentro dessa tabela teria um campo Produto ID, do tipo numérico com sequencial automático, um novo campo denominado Produto Nome, vai ser do tipo caractere, com 40 bytes, e um produto estoque, para controlar o estoque dos nossos produtos, também do tipo numérico. Criar aqui o índice primário, ele vai fazer a definição automática para mim. Criar uma nova tabela chamada TB Venda. Dentro de venda terei Venda ID, do tipo numérico, sequencial automático. Vou ter um novo campo Venda Data, do tipo Data. Um novo campo Venda Total, para a gente totalizar os itens de venda, decimal 2. Criar um índice, o índice primário. Agora a gente vem, define a tabela de TB Venda Item. Dentro de Venda Item eu vou ter Item ID, do tipo numérico, sequencial. Um novo campo que é a Venda ID, referenciar a venda que a gente está cadastrando o item. Produto ID, referenciar o produto que está sendo vendido. Venda quantidade, quantidade de itens que estão sendo vendidos, né, do tipo numérico. E o item valor, que é o item valor unitário de cada item, né, numérico com 2 decimais aqui também. Vamos definir os índices, um índice único e primário por item ID, criar um relacionamento para a tabela de produtos, ele já faz a definição para mim. E dentro de venda, eu vou criar um relacionamento para a tabela de venda item, 1 para n, né, pelos campos venda ID igual a venda ID. Muito bem, definidas as tabelas, agora vamos definir a view, que a gente vai utilizar na construção do gráfico, né, que é a VW venda item. Esse é o gráfico que a gente vai utilizar lá na tabela de vendas. Então, eu vou primeiramente selecionar a tabela TB Venda Item, vou escolher aqui o campo Venda ID e vamos fazer o join aqui com a tabela Produto. Opa, não, eu não adicionei o campo, vamos adicionar aqui Venda ID, isso. E vamos lá agora sim fazer o relacionamento. Ó. Quando o Produto ID for igual ao Produto ID, criar uma tabela chamada P, que vai ser o join, né, que a gente vai fazer, com o produto para selecionar aqui o nome do produto. E volta no Venda Item e seleciona a quantidade também. Muito bem, a view já foi definida, agora a gente pode partir para a criação das páginas. Então, página para produto, vou fazer uma página para acesso a essa tabela de produtos, mesma coisa para venda, então vou clicar em venda, criar nova página de dados para acesso às vendas, criar logo o relatório também de produtos e vou criar também o relatório aqui para vendas. Muito bem, os 4 módulos definidos, agora eu vou para o design da página venda, que é onde eu vou customizar alguma coisa, né? Opa, não, C Sharp não, no design, e ok. Vamos abrir aqui um pouquinho, descer o error label, alterar esse campo, venda total, para não editável, então nas propriedades enable set para false. Vou incluir um controle na tela que é o grid, baseado na tabela venda item, então ele já monta o grid para mim automaticamente, posicionar ele aqui, apagar o item ID que eu não preciso, o venda ID também não preciso, inserir uma nova coluna final, que vai ser o totalizador, né, desses meus itens. Então vou mudar o tipo da coluna aqui para fórmula e vou definir a fórmula
que é uma expressão, né, de cálculo. Ele vai colocar a quantidade vezes o valor. Ok, definida. Vou mudar o título aqui dessa coluna para total. E agora vamos alterar aqui o produto ID para virar uma combo box, né? Então eu quero que essa coluna seja do tipo combo box, que vai listar os dados da minha tabela de produtos, mostrando o produto nome e capturando o produto ID. Agora vamos partir para a definição das regras de negócio, né, que vão ser aplicadas nesse grid. Então aqui em tabelas auxiliares, o primeiro processamento que a gente vai fazer é na tabela venda. Então vem processo, vou criar um processo que é para fazer a atualização do total da venda. Ok? Então eu vou nomear o processo aqui com atualiza total da venda. Campo-alvo vai ser o venda total. Fórmula direta, eu vou optar aqui por montar ela através do total da venda, somado, abre parênteses, quantidade vezes valor. Fecha parênteses, ok. Vamos selecionar aqui a fórmula, copiar, colar na fórmula inversa. Quando a gente excluir o item, ele fazer o processo inverso. Vou adicionar uma nova tabela auxiliar, que ela vai ser relacionada à tabela de produtos, para a gente poder atualizar o estoque. Ele já faz o relacionamento automático. Cria um novo processo, chamado atualize estoque. Vou selecionar aqui agora o campo produto estoque. Fórmula direta, vou determinar o estoque menos a quantidade que foi vendida. Ok, vou copiar a fórmula, colar na fórmula inversa, trocar o sinal. Muito bem, então foram criados os dois processos. Vamos fazer a definição agora do gráfico. Então vou inserir o controle do tipo gráfico aqui na tela. Aqui o gráfico. Vamos aumentar ele aqui um pouquinho. E vamos definir as propriedades desse controle. Ele vai se basear no banco estoque. A tabela, no caso, vai ser a view, VW, venda item, que a gente definiu, né? Os campos que eu vou utilizar nesse gráfico, produto, nome e item quantidade. E o campo X, né, o eixo X, vai ser baseado no produto nome. E coloco aqui que a legenda vai ser baseada também no eixo X. Ok. Já está definido aí também o gráfico, né, a tela de vendas. Só falta a gente fazer a definição do menu da nossa aplicação, o menu principal, em que eu vou dar acesso a essas páginas. Então, eu vou clicar no menu principal, inserir dois itens de menu. Ó. O primeiro, eu vou mudar o nome dele para cadastros, dentro de cadastros, e o outro, relatórios. Agora eu vou inserir aqui o acesso à minha tabela produtos, navegando para o iframe 1, vendas, também navegando para o iframe 1, e os relatórios, igualmente de produtos, navegando para o iframe 1, e vendas, também navegando para o iframe 1. Muito bem, terminamos aí a definição do nosso sistema. Posso salvar aqui e pedir para o GVince iniciar o processo de geração de fonte. Vocês veem que a gente gastou aí por volta de 7 minutos, também 6 minutos e 50 e pouco, né? Então é um tempo muito semelhante àquele que a gente utilizou para desenvolvimento da aplicação com o Fader. Então o GVince está submetendo aí aos processos de geração de fonte, logo depois gerar as imagens e compilar os componentes da nossa aplicação. Bom, vamos aguardar ele concluir aí a compilação do componente. Ok. Vou agora clicar aqui em abrir no browser. O GVince vai então instanciar um servidor virtual na minha máquina, né, para hospedar essa minha aplicação de forma virtual aqui localmente, para a gente poder testar. E assim que o servidor for instanciado, ele vai chamar o meu browser padrão. Aí já está executando, né? Então o servidorzinho está instanciado naquela porta lá, 45817. Vai rodar minha aplicação aí no browser. Primeira vez que ela está executando, ela vai me pedir aqui as configurações do banco de dados. Vou confirmar que eu quero que crie nessa mesma máquina. Ok, o banco já foi criado. Admin a senha padrão, né, desse aplicativo. Então vamos entrar. Vamos lá, cadastro de produtos. Cadastrar um primeiro produto, então novo, notebook, com 100 peças no estoque. Mais um produto, cadastrar o HD externo, também com 100 peças no estoque. E por último, o nosso pendrive, né, com 100 peças no estoque também. Agora vamos cadastrar aqui uma venda, então, nova. Ok, selecionar a data, vamos gravar. Incluir um item, vou selecionar o primeiro produto,
que é o notebook, uma peça a R$ 1.500. Vamos salvar. Novo produto, que vai ser o HD externo, 2 peças a R$ 200. E o último produto, pendrive, 3 peças a R$ 65. Então, vocês veem aqui que o total foi atualizado das colunas, o total da venda, o gráfico montado dinamicamente, né, conforme a gente solicitou. Vamos conferir o cadastro de produtos, o estoque foi baixado corretamente para os 3 casos, né, 99, 98 e 97. Relatório de produtos, um relatório bastante simples, né, que foi criado. Então tá aí os produtos mostrados, relatório de vendas, as vendas também que foram mostradas. Bom, pessoal, vocês podem acompanhar o tempo. A gente gastou em torno de 9 minutos, 9 minutos e meio, né, para gerar a aplicação, demonstrar a sua utilização. E é isso. Esse é o paralelo que a gente queria fazer entre as duas ferramentas, né, mostrar o quão fácil é realmente se desenvolver aplicações com as duas tecnologias. É óbvio que existem diferenças, né, devido à plataforma, os conceitos de como se fazer as coisas, né, de como se usar. Então, por exemplo, no Fader a gente já trabalha com o menu de forma automática. O GVince não. O GVince você tem que montar o menu, porque o Fader ele tem uma característica um pouco diferenciada do GVince. No geral, o desenvolvimento é muito semelhante, mas é sempre bom lembrar que existem diferenças de acordo com cada uma das tecnologias utilizadas. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero poder encontrar aí vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado aí pela atenção.